Olá, bom dia, turma 231. Bom dia, turma 231. Hoje é dia 20 de julho. A gente está iniciando uma semana quente, uma semana com sol, e a gente está iniciando uma semana justamente terminando o bate-papo do governo, ou melhor dizendo, da era Vargas, né? Que nos tomou muitos períodos aí de discussão e de debate. Esse período da história brasileira que é bem extenso, né, com Vargas no poder aí durante 15 anos, é a primeira chegada de Vargas, né? Então depois a gente vai ver que Vargas volta em 1951, mas aí é outro papo. Até lá a gente vai discutir hoje como termina este governo Vargas, né? De certa maneira, eu pedi a vocês que na aula passada observassem alguns elementos de contradição deste governo Vargas, o que vai levar ele ao fim, né? E nessa contradição tinha uma característica lá fundamental, que era observar o período, né? Quando é que termina o governo Vargas, né? Justamente quando termina a Segunda Grande Guerra Mundial. Então a gente vai discutir hoje a política internacional de Vargas. Quais são as políticas internacionais que Vargas vai assumir, né, que ele vai desenvolver, chamadas políticas pragmáticas. Também pedi para que vocês pesquisassem sobre este termo, né, o termo de pragmatismo na política internacional de Vargas, que vai ser muito importante para a nossa compreensão. Vargas é uma questão que cai sempre no vestibular ou no Enem, sempre vai cair Vargas, e ele cai das diversas maneiras. Por quê? Porque, obviamente, tem vários períodos. Então, eu vou bem rapidamente exemplificar para vocês esses vários períodos. Vargas chega ao poder em 1930 através de um golpe feito com a classe média, com os tenentes, né, com a oligarquia da Paraíba, a oligarquia do Rio Grande do Sul e a oligarquia que é dissidente da política do café com leite de Minas Gerais. Ele governa através de atos institucionais, então é um governo que não tem Constituição, ele desrespeita a Constituição, ele assume através de um golpe. E por isso, então, tem já no início do seu governo, mesmo com as leis trabalhistas que ele tentou aprovar, com o Ministério do Trabalho e da Indústria, ele tem uma resistência em São Paulo, que é a Revolução Constitucionalista de 1932. Essa Constituição vai mover um movimento militar na região ali em São Paulo, que se coloca contra Vargas, e eles queriam uma Constituição. Então, Vargas o que faz? Vargas organiza uma constituinte, né, com deputados, e esses deputados, então, vão proclamar, então, vou escrever a nova Constituição do governo de Vargas, que vai se estabelecer em 1934. Então, a nova Constituição vai dar início ao período que a gente vai chamar de período constitucional, ou governo constitucional. E como é que Vargas está no poder? Ele foi eleito? Não. Ele foi eleito, mas ele foi eleito porque na Constituição de 34 existia uma cláusula que permitia, então, a primeira eleição a presidente indiretamente. Entre outras coisas, a Constituição se mostrou ser um alento para o Brasil, para a democracia principalmente, porque estabelecia que o voto seria direto, que o voto seria secreto e que o voto seria obrigatório. Estabelecia também que a República teria 4 anos de mandato. Estabelecia os ministérios, entre eles, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Indústria, o Ministério do Comércio, né? Estabelecia... Deixa eu tirar aqui. Eita. Deixa eu voltar aqui. Estabelecia também uma série de normativas, né, como o voto feminino, que antes não existia, não tinha essa possibilidade, dava um caráter mais moderno para o Brasil, estabelecia ou confirmava todas as leis trabalhistas que havia sido indicado lá no governo provisório. Bom, essa Constituição ela só não deu certo porque houve pela bipolaridade política dentro do Brasil, entre a esquerda e a direita. Nós vamos ter, então, a esquerda com a ANL, que é um movimento da Aliança Nacional Libertadora, que é um movimento que defende o fim do pagamento da dívida externa, que defende uma política para o trabalhador, de extensão de benefícios ao trabalhador, urbano e rural, né, que defende a reforma agrária. Quer dizer, essa entidade, esse grupo,
ele já no início da sua atuação, ele vai ser banido por Vargas, né? Ele vai ser banido, vai ser proibido esse grupo, que é o grupo da ANL, é o grupo da esquerda. Até porque Vargas representa os interesses do quê? Os interesses da oligarquia também. Né? Então, Vargas vai ficar mais à afeição do outro grupo. Lembra que eu falei que era bipolaridade? O outro grupo era o grupo da extrema-direita, AIB, Ação Integralista Brasileira. Inclusive, pedi para que vocês dessem uma olhada sobre a atuação da AIB, desse grupo fascista, ainda hoje. Né? A AIB, liderada por Plínio Salgado, né? Ela vai ter uma atuação pró-fascista, ela era extremamente ufanista, nacionalista, então vai ser contra judeus, vai ser contra negros, ela é um movimento, basicamente, um movimento de imigrantes, então ela se concentra mais na região sul do Brasil, liderada por Plínio Salgado, enquanto a ANL era liderada por Luiz Carlos Prestes. Esses caras aí, A e B, não sofrerão, no primeiro momento, por Vargas, né, uma repressão. Né? Vargas vai fazer vista grossa para o que acontece. Até porque as características de Vargas, né, são características fascistas, atrelando o sindicato ao Estado e tudo mais. E a Ação Nacional Libertadora vai, sim, tentar a chamada intentona comunista, a tentativa de golpe ao governo Vargas para tentar levar o poder ao proletariado. Não vai conseguir. Luiz Carlos Prestes é preso e Vargas, então, manda sua esposa lá para Auschwitz, né, na Alemanha. Muito bem. Em 1937, Vargas cria um plano chamado Plano Cohen. Então, voltando aí à nossa aula passada, esse Plano Cohen foi através deste Plano Cohen que Vargas disse, olha, nós temos um perigo, o perigo é o comunismo, e o comunismo, então, tem que ser banido do Brasil, por isso eu vou assumir interinamente a presidência, vou fechar o Congresso para proteger o Estado brasileiro de uma possível ameaça comunista. Então, com esse discurso, Vargas assume o poder total do Brasil com poderes de polícia que Vargas vai ter. Então, acaba com todos os direitos, rasga a Constituição de 34, que tinha sido acabado de ser escrita, e estabelece uma nova Constituição, uma Constituição inspirada na Constituição polonesa, chamada Constituição Polaca, de 1937, Constituição fascista no Brasil. E aí Vargas começa a governar um Estado autoritário, um Estado de exceção, um Estado repressor, um Estado que censura, um Estado que cria departamentos de imprensa e propaganda, um Estado que trabalha massivamente com a ideia de que ele apenas tem a verdade, que o Brasil tem um rumo apenas. Eu mostrei num vídeo na aula passada, falando sobre as características desse Estado fascista, que Vargas vai queimar as bandeiras para justamente colocar apenas uma bandeira que interessa, a bandeira brasileira, a bandeira nacional. Então, a tentativa de Vargas de acabar com as divergências ocorridas políticas no Brasil, a tentativa de Vargas unificar como um pensamento único, né, é muito perigosa e ela é muito fascistoide, ela é muito fascista. E Vargas não está desconectado do mundo, pelo contrário, o mundo está passando por esse processo, a Europa passa por esse processo, né? Com Franco, né? Com Salazar, com Hitler e com o Mussolini. O mundo está prestes a desenvolver a Segunda Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial, e é aí que nós entramos, queridos, na aula de hoje, quando eu falo para vocês que o Vargas vai usar do seu pragmatismo político para exercer e buscar benefícios para o Brasil. Antes de começar a aula, então, antes de começar a compartilhar com vocês alguns elementos aqui, eu queria perguntar a vocês, queridos, por favor, digam-me, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês têm alguma pergunta a fazer a respeito, então, dessa política de Vargas? Até aqui, tudo bem? Tá tudo bem, senhor? Tudo certo? Tá. Não, porque de repente, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode responder essa dúvida em relação a esses governos que vieram até aqui, porque de agora em diante, então, é conteúdo novo que a gente está colocando no ar aqui, tá bom? Então, lembrando vocês,
o século XX, e aí a gente viu, né, no início, quando a gente começou a trabalhar o século XX, eu falei para você sobre o importante escritor Eric Hobsbawm, que vai escrever que o século XX é o século da era dos extremos. Aqui, ó, livrinho do Eric Hobsbawm. É um livrinho que para em pé, porque é um pouquinho grosso, né? Este livro de Eric Hobsbawm, ele vai nos dar mais ou menos aí o quê? Ele vai nos dar a ideia de que esse século é um século extremamente conturbado. A Segunda Guerra é o exemplo disso. A Segunda Guerra, então, é a continuação das discussões, dos debates, da divisão do mercado internacional, da divisão dos poderes internacionais. E aí nós temos, então, o Brasil também como participante deste momento histórico, né? E, para tanto, eu vou passar para vocês um videozinho. Então, eu quero que vocês fiquem com os ouvidos bem espertos. Esse vídeo são 5 minutinhos, tá? É uma produção da TV Senado, que é bem interessante, porque vai falar sobre como é que o Brasil se posiciona para a Segunda Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, e dá os indícios aí das políticas pragmáticas de Vargas, tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar com vocês. Esse aqui. Vamos lá, então. Vou fechar aqui a nossa... Aqui. E... Foi. Se o Brasil não vai à guerra, a guerra vem ao Brasil. Foi o que aconteceu em 1942, quando navios brasileiros foram torpedeados por submarinos alemães em nosso próprio litoral. Só então o Brasil entraria de fato na guerra. Mas essa história começa bem antes. A Segunda Guerra Mundial se inicia em 1939 e dura cerca de 6 anos. De um lado, os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Do outro, os aliados, Inglaterra, França, Rússia e os Estados Unidos, que entram no conflito depois dos japoneses bombardearem a base militar de Pearl Harbor. O Brasil estava numa situação delicada. Estados Unidos e Alemanha eram seus 2 maiores parceiros econômicos. É verdade que o governo de Getúlio Vargas tinha lá suas simpatias pelo regime alemão, mas o marketing norte-americano era bem mais eficaz. A política de boa vizinhança exaltava a cultura brasileira, incentivava celebridades do cinema a visitar e trabalhar no Brasil, o que gerava uma forte empatia popular. Além disso, o dinheiro falou mais alto. Os norte-americanos financiaram a construção da Companhia Siderúrgica Nacional e o Brasil, em troca, permitiu a instalação de uma base militar no Rio Grande do Norte. Em janeiro de 1942, o chanceler brasileiro Oswaldo Aranha anuncia o rompimento das relações diplomáticas com a Alemanha. A partir daí, vários navios brasileiros que levavam mercadorias para os Estados Unidos são atacados, com base em informações de uma rede de espiões infiltrada no Brasil. Um sentimento antinazista começa a tomar conta dos brasileiros, reforçado pelo sucesso do filme O Grande Ditador, do qual Chaplin faz uma sátira impagável a Hitler. Mas o pior ainda estava por vir. 15 de agosto, 19 horas. Os passageiros do navio brasileiro Vai-Bendi são surpreendidos em pleno jantar por 2 torpedos disparados pelo submarino alemão U-507. Das 306 pessoas a bordo, apenas 36 sobrevivem. A maioria num pequeno barco à deriva na escuridão. 2 horas depois, eles avistam um clarão no horizonte.
Era o navio Araraquara, também destruído pelo submarino alemão. Mais 131 mortos. E antes que o dia amanhecesse, o U-507 faria mais 150 vítimas ao afundar o navio Aníbal Benévolo. No dia seguinte, mais 2 navios são atacados. A reação é quase imediata. Estudantes organizam passeatas, a população sai às ruas e o Brasil declara guerra aos países do eixo. É mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil mandar soldados para a guerra. Os alemães não acreditavam no poder militar brasileiro, mas a cobra fumou. Em setembro de 1944, 25 mil pracinhas da Força Expedicionária Brasileira se juntam aos aliados na Itália, vencem importantes batalhas e capturam mais de 20 mil soldados inimigos. Com a vitória dos aliados na guerra, a população pressiona e o Brasil ganha um imenso presente: a volta das eleições diretas para presidente e para o legislativo. Um golpe militar tira Vargas do poder, mas ele, político experiente, negocia uma renúncia e volta eleito senador por 2 estados e deputado por 7, por conta de uma inusitada legislação eleitoral. Em breve, estaria de volta à presidência pelo voto popular. Muito bem. Então, gurizada, com esse pequeno vídeo, acho que vocês conseguiram entender. Acho que ele vai trabalhar de maneira bem ilustrada para a gente, né? Qual o papel do Brasil, como é que o Brasil toma essa decisão, né? E aí vocês viram a dimensão, a importância que por exemplo, as mídias tiveram para que isso ocorresse, né? Então, não só os Estados Unidos tinham um cinema importante, né? O papel de Hollywood foi muito importante, né? Nessa ascensão que os Estados Unidos vai ter no mundo ocidental e no planeta inteiro, né? Como sendo um dos países mais importantes do planeta, influenciando os costumes, né? Influenciando a forma de pensamento, esse pensamento ocidental que a gente tem hoje sobre as tecnologias que a gente tem que consumir, a forma como a gente tem que se vestir, como nós temos que nos comportar, como nós temos que nos depilar, né? Como nós temos que fazer sexo, né? E todas essas características, elas são oriundas, obviamente, do marketing e do cinema americano, né? Então, isso vai ser muito importante porque vai dar o ritmo para o mundo ocidental. E o Brasil, então, pega justamente esse mote, né? O cinema alemão também é importantíssimo. Eu, certa vez, falei para vocês, quando estávamos estudando o fascismo, né, e o nazismo, eu disse a vocês que o Goebbels vai ser o cara, até hoje, estudado na publicidade e na propaganda. Ele que foi o arquiteto, né, dessa ideia, né, da construção da ideia do nazismo no mundo. Então, ele vai ter um papel importante também, o cinema alemão, né, a influência do seu pensamento, a escola alemã de filosofia, a escola de Frankfurt. Então, os alemães vão sim ser muito importantes. Porém, o Brasil toma um rumo, digamos assim, né, toma uma posição, mesmo sendo o seu exército tendo ora pendendo para o lado nazista, ora pendendo outra parte, pendendo para o lado capitalista, os Estados Unidos, então, consegue captar o Brasil. E como é que é essa política pragmática, né? Como é que é esse pragmatismo político que Vargas vai tomar, né? Ou seja, com qual embasamento que ele vai tomar essa decisão? Só um pouquinho que eu vou fazer uma foto para a gente fazer a chamada aqui. Muito bem. Então, vou lá dividir com vocês de novo a minha tela para a gente falar sobre este pragmatismo político. Então, vamos lá. A política pragmática, quer dizer, é a política que ela é programada, pensada, articulada, ela é friamente calculada. Então, Vargas vai usar
da sua habilidade política de ora estar pendendo politicamente para o lado capitalista e buscando incentivos capitalistas. A gente viu, por exemplo, que Vargas vai receber incentivo para a formação da Companhia Siderúrgica Nacional, uma das mais importantes empresas nacionais brasileiras. A Companhia Siderúrgica Nacional, ela é uma companhia de mineração, é a indústria da indústria. Vargas consegue esse financiamento com os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, ele concede, né, a base lá de Paranamirim, que é a base do Rio Grande do Norte, a base americana, né, que é o lugar mais próximo da Europa na América Latina, que é a região, né, da América que é a região de Rio Grande do Norte. E por que isso é importante? Olha, os Estados Unidos têm bases militares em vários lugares do mundo, estrategicamente, justamente para que, se ocorre algum conflito, ele rapidamente possa articular as suas tropas. Até hoje existe? Sim, senhor. Até hoje existe. O brasileiro não consegue entrar, inclusive, nessa base aérea. Recentemente, o Brasil fez um acordo com os Estados Unidos, e todos devem estar a par disso, né? Em relação a uma ilha que nós temos ali no Pará, a ilha de Alcântara. É a base que o Brasil tem, a base de Alcântara. Aliás, essa ilha é uma ilha que tem muitas populações que são chamadas de populações quilombolas, né? Que moram ali, estabelecem, tem a cultura ali desde o período da colônia, né? São quilombos, ex-quilombos, né? Que desenvolvem ali as suas atividades, moram e vivem ali, né, culturalmente. E que agora, com esse novo acordo que foi feito com a base de Alcântara, os Estados Unidos está exigindo que essas populações saiam desse lugar, né? Eles que estão ali há centenas de anos, né? Enfim, em 1942, então, o Brasil se vê obrigado a tomar uma posição. Aí a gente viu o Oswaldo Aranha, né, que era o ministro das Relações Internacionais do Brasil, dizendo que o Brasil rompe relações, então, com o Estado alemão. E para por que o Brasil tinha relações com a Alemanha? Bom, o Brasil vendia, entre outras coisas, vendia cacau, mas vendia algodão para os alemães. Então, ele fornecia alimentos também para agrícolas, né, agroexportação para os Estados Unidos e para a Alemanha, né? E a Alemanha, então, eu cheguei a falar a vocês, ela faz um investimento aqui no Brasil da construção da indústria da Bayer, que é uma indústria da médica, medicinal, né? A Bayer também, que hoje é um dos maiores conglomerados, né, da indústria pesticida, né? Ou seja, que eles vão chamar de defensivos agrícolas, né? Que é mais bonito do que chamar de peste, né? Então, a nova nomenclatura é defensivos agrícolas. Na verdade, os caras envenenam a agricultura para que os animais, os bichos, não consigam comer, né, a plantação, tá? Então, são agrotóxicos, tá? E a Bayer é um dos maiores produtores de agrotóxicos do mundo, né? É um grande oligopólio de agrotóxicos. O que é o oligopólio? Ele detém o maior mercado de agrotóxicos do mundo. Já trabalhava na produção de remédios, né? A gente sabe disso, né? A Bayer tem uma cartela de remédios muito grande, entre eles a mais popular, a aspirina. O Brasil, então, declara guerra contra o eixo, né? Alemanha, Itália e Japão, depois que os seus navios são afundados pelo submarino alemão. O Vargas, então, vai fazer o quê? Vai controlar o trabalhador. Aliás, se estabelece aí uma grande contradição que a gente viu no videozinho, que a gente viu no filme, né? Que contradição é essa? Como é que o soldado brasileiro vai para a guerra e vai ao lado dos aliados, sendo que os aliados lutam pela liberdade, os aliados lutam pela democracia, os aliados querem acabar com uma ditadura fascista, uma ditadura nazista na Europa? Como é que o soldado brasileiro vai para a guerra, sendo ele, deixando toda a família dele aqui no Brasil, na situação de sem liberdade, com censura, sem direitos, num Estado autoritário, ditatorial aqui no Brasil? Então, aí está estabelecida a grande contradição do governo Vargas. Então, o governo Vargas, ele entra em colapso a partir daí. A opinião pública no Brasil, ela começa a questionar essa característica. Como é que o Brasil tem uma política interna
que é extremamente autoritária, e luta pela democracia no âmbito internacional, no âmbito externo, né? E em 1944, então, o Brasil manda para os Estados para a guerra a chamada Força Expedicionária Brasileira. Está aí a cobrinha do lado, né? A cobra vai fumar, a expressão da época, né? Manda e desembarca na Itália com aproximadamente 25 mil homens. Aliás, isso é um grande fiasco no Brasil. Por quê? Porque a Força Expedicionária Brasileira não tinha qualquer condições de chegar e lutar na guerra. Primeiro que não tinha uniforme adequado. Então, eles chegaram em plena guerra não, em pleno inverno. Então, além do inimigo, obviamente, nós tínhamos o inimigo formal, que eram os fascistas e os nazistas. A gente tem o frio, a umidade. Esses caras não tinham roupa adequada para isso. A roupa brasileira não tem nada a ver com isso. Então, obviamente, que a gente vai ter que ser, digamos assim, agasalhado pelas tropas americanas, que é por onde a gente entra. A gente entra junto com as tropas americanas. Outra coisa, a gente não tem arma suficiente. O Brasil não possui um armamento, né, uma tecnologia bélica para enfrentar os nazistas. O Brasil tem um monte de armas antigas aí, né, chamados pau de fogo, velho. E aí? A gente vai ter que fazer um cursinho intensivo de como operar as armas americanas também para poder entrar na guerra. Então vejam que o Brasil passa uma certa vergonha, né? Mas vai à guerra, vai ajudar, manda 25 mil homens para a linha de frente na guerra, né? E aí nós estabelecemos aqui o que a gente chama de grande contradição, né? O que é isso? A luta pelo nazifascismo estabelece essa contradição interna. Então aqui no Brasil nós vamos ter principalmente a classe social dos estudantes, né? Então, a União Nacional de Estudantes, que é criada em 1937, vai fazer um grande salseiro. Vai dizer assim, tá, mas só um pouquinho. Como é que a gente luta por democracia se a gente é fascista aqui? E começa a pressionar o governo Getúlio Vargas. Então, começa a estabelecer aqui uma saia justa para Vargas. Essa saia justa de Vargas, então, vai fazer com que Vargas, então, comece a mostrar, né, que ele é pró-democrático. Então, a primeira medida que ele vai fazer é convocar eleições para o ano de 1945. Então, ele acaba com a censura em seguida. Diz, agora podem falar mal de mim, podem questionar o meu governo, não tem problema. Isso já passou, né? E aí as pessoas vão dizer, como assim já passou? Sim, os presos políticos, né? Quem foi... Tá todo mundo libertado, quem foi expulso do Brasil pode retornar, né? Agora nós não temos mais problema com nada. Antes a gente tinha um problemão, né? Diz Vargas. E todo mundo, como assim? Que problemão é? Não, antes a gente tinha a ameaça comunista. Então, olhem bem, gente. Desculpa, e nunca teve, o Brasil nunca teve, gente, nunca teve ameaça comunista. E aí Vargas veio com aquele plano mirabolante que ele mesmo criou, chamado Plano Cohen, e disse, olha, se não fosse por mim, nós estaríamos no mar de sangue, nós estaríamos mal, que nós estaríamos do lado do comunismo. E então eu evitei o pior. Eu fiz tudo isso pela liberdade de vocês agora. Cara, o Vargas era um baita do xalalá, tá ligado? Então ele vai largar essa aí, vai montar 2 partidos políticos. E que partidos são esses? Um partido que representa o trabalhador mais popular, né? Que é o PTB, né? Que não é este PTB de hoje, que representa uma oligarquia hoje. Esse PTB representa, né, os caras que são aí, o da agroindústria, né? Roberto Jefferson representa o Centrão, não tem nada a ver com o trabalhador, esse partido de hoje, tá? Esse PTB, então, de Vargas era o Partido dos Trabalhadores, é um partido nacionalista. Nacionalista. Esse termo a gente vai usar bastante para o nosso próximo encontro, que é sexta-feira, quando a gente for falar sobre as políticas populistas na América Latina e com Vargas aqui no Brasil. Né? E com Vargas não, e no Estado brasileiro. Então, Vargas vai criar esse partido trabalhista e vai criar o partido para a elite, que era para os fazendeiros. Lembra? O Vargas não tascou mão com os fazendeiros. Né? Vargas vai tratar os fazendeiros, parece que não existem. Por quê? Porque os fazendeiros são sim, o quê? São poderosos.
Se eles quiserem tirar, eles tiram Vargas. Né? Então, os fazendeiros vão ser beneficiados com um partido chamado Partido da Social-Democracia, social-democrata, que vai agradar, respectivamente, a essa camada social, que é uma camada social da elite brasileira, a elite agrária, a elite oligarca brasileira. Nesses dois partidos políticos, ele se candidata pelos dois. Olha que loucura. Ele é eleito senador pelos dois partidos. Ele é eleito senador no Rio Grande do Sul e é eleito senador em São Paulo. Olha que loucura. Na época era possível isso, hoje não é possível ter mais de um partido. Né? Ele é eleito também 7 vezes deputado estadual, na mesma eleição. Né? Que é uma coisa inusitada. Uma coisa que eu não sei se ele recebia todos esses salários, né? Mas o fato é que ele fez o quê? Ele saiu do governo, existia aí um forte movimento chamado queremismo, que queria que ele voltasse ao poder, mas ele sai do poder, ele se afasta um pouco, né? E se aproxima dos comunistas também, mostrando que ele era um cara mais com diálogo e tal. Propõe uma lei que desagrada em muitos Estados Unidos, que é a lei antitrust. Aliás, eu gostaria que vocês pegassem aí uma caneta, por favor, peguem uma caneta e coloca ali o que é trust. Tá? Então pesquisem aí depois para vocês entenderem o que é trust, né? O que é holding e o que é cartel. Por favor, cartel, holding e trust. Dê uma lida sobre isso, pesquisem, vejam as diferenças sobre essas 3 formas e vocês vão ver que ele vai desagradar muito quem? Os Estados Unidos. Qual é a intenção dos Estados Unidos? Agora, depois da guerra, o Brasil entra numa outra guerra, chamada de Guerra Fria. Todo mundo já ouviu falar alguma vez, de Guerra Fria. Existem vários filmes que falam sobre a Guerra Fria, que é a luta ali por 2 ideais, né? A Guerra Fria que começa no final da Segunda Guerra Mundial e vai até a metade da década de 80, né? No início da década de 90, que é a bipolaridade entre esquerda e direita, entre Estados Unidos, que representa o capitalismo, e a União Soviética, que representa o socialismo. Pois o Brasil está inserido nesse contexto. E o Brasil, então, e Getúlio faz essa lei antitrust. Isso aí vai deixar a galera indignada nos Estados Unidos. Em 45, ele é afastado do poder, e aí, meus queridos, é o 3º golpe militar do Brasil. Então, os militares o exército tira Getúlio do poder, né? E entra no poder ali um cara chamado Dutra, certo? E o Dutra, ao entrar no poder, a partir desse golpe, são 3 golpes militares, porque o primeiro golpe foi lá em 1889, o golpe da República, o segundo golpe, o golpe de 30, e o terceiro golpe, aqueles mesmos que botaram o Getúlio no poder, vão tirá-lo do poder aí em 1945, meus queridos, 1945. Então, Vargas retorna para São Borja, vai cuidar do seu gado, das galinhas, dos porcos, vai tomar chimarrão, vai usar bombacha. Ele é senador por Rio Grande do Sul e São Paulo. E aí assume o poder do STF, aí o cara chamado José Linhares, que convoca eleições, e o próximo presidente, que é o Dutra, assume o poder em 45. Sobre o governo de Dutra, sobre as tendências políticas que o Brasil vai ter a partir daí, a gente vai, então, discutir no nosso próximo encontro, queridos. Vai discutir sobre o populismo, certo? Então, vocês já podem pegar o capítulo 29, podem dar uma lida no capítulo 29. Se vocês não fizeram as atividades do 28, façam. Vargas sempre cai no vestibular. Sempre vai cair Vargas no vestibular. Ou no Enem também. Por quê? Porque ele é muito extenso. Então, nós vamos ver governo Vargas. 3 governos na primeira parte e depois o governo constitucional que a gente vai ver em 51. Né? Então, para isso, eu separei aqui uma atividade para vocês da página 10, como eu falei, que é uma questão do Enem. Vou lê-la. Então, vamos lá. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Posso ler? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo fazer. A gente tem menos de 2 minutos. O tema era Vargas é bastante frequente no vestibular ou no Enem, assim como outros temas relacionados à história contemporânea do Brasil. No exame de 2015, por exemplo, há 2 atividades relacionadas com este período. As implementadas durante o período
as principais medidas que reforçam o seu poder, o uso político da propaganda e da cultura, ou mesmo os impactos sociais das transformações ocorridas no contexto histórico. A atividade a seguir é um exemplo de abordagem proposta pelo Enem sobre o tema. No caso, ele trata do governo federal e das reformas eleitorais implementadas nesse contexto. Vamos à questão. A Justiça Eleitoral foi criada em 1932, como parte de uma ampla reforma no processo eleitoral, incentivada pela Revolução de 1930. Sua criação foi um grande avanço institucional, garantindo que as eleições tivessem o aval de um órgão teoricamente imune e à influência do mandatário. Ou seja, a Justiça Eleitoral foi criada em 32 para tornar as eleições mais sérias. Basicamente é isso. A pergunta é, em relação ao regime democrático no país, a instituição analisada teve o seguinte papel. Letra A, implementou o voto direto para presidente. Letra B, combateu as fraudes sistemáticas nas apurações. Letra C, alterou as regras para a candidatura na ditadura. Letra D, impulsionou as denúncias de corrupção administrativa. Ou ainda letra E, expandiu a participação com o fim do critério censitário. Qual a alternativa correta? Vai cair a nossa aula. Querem que eu leia de novo? E nessa. Vamos lá. Implementou o voto direto para presidente? Combateu as fraudes sistemáticas de apurações? Alterou as regras para a candidatura na ditadura? Impulsionou as denúncias de corrupção administrativa ou expandiu a participação e o fim do critério censitário? A, B, C, D ou E? B. Letra B, perfeito. Combateu as fraudes